Salut les gars, comment ça va? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo Francês no YouTube. Eu sou o professor Luigi, professor de francês, trabalho como professor de francês há muitos anos e mantenho o canal aqui Universo Francês, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá, porque eu posto conteúdo todos os dias, conteúdo gratuito de língua francesa. E eu escolhi esse tema para a aula de hoje, 10 fatos sobre a língua francesa. Há muita história legal para contar do francês, tem muitos mais casos, coisas interessantes para contar, não só 10, mas escolhi 10 para a gente começar a falar sobre isso. Caso vocês gostem do vídeo, talvez a gente possa fazer aqui uma parte 2, tá bom? Então, esse vídeo serve tanto para você que está querendo aprender francês e achou interessante essas curiosidades sobre o idioma, né? Ou para você que fala outros idiomas, que é poliglota, que gosta de saber dessas partes culturais dos idiomas, e para você que está aí aprendendo francês, é aluno, está aí no nível básico, no nível intermediário, avançado, que seja, para você talvez conhecer um pouquinho além das aulas que você já tem, então informações gerais sobre o francês. Vamos lá falar então quais são os 10 fatos que eu separei para vocês para falar do francês. Vamos lá? Fato número 1. O primeiro texto considerado em língua francesa é do ano 842. Não é de 1842, gente. É de 842. É na primeira metade do século 9 depois de Cristo. O latim e o francês, na verdade, se separando do latim ali, construindo então um percurso próprio, uma das primeiras línguas românicas a se separar do latim, né? E o primeiro texto é um juramento, são os Sermons de Strasbourg. E é um juramento, gente, é um juramento entre dois netos do Carlos Magno. Sim, o Carlos Magno, figura histórica, né? O Charlemagne, como dizem os franceses. E é um juramento desses dois netos, né? Um é o Charles le Chauve, ou seja, o Carlos o Careca, e o outro o Louis le Germanique, Luís o Germânico, contra Lothaire Ier, que era irmão dos dois. Cada língua, gente, teve o seu processo de desmembramento do latim vulgar, né? Falado, o Império Romano foi conquistando aí territórios, né, ao longo da Europa, e o latim sendo imposto como língua, mas havia línguas locais, e essas línguas se misturam com o latim vulgar, e aí nesse percurso cada língua vai tendo o seu processo. O português nasce mais tarde, né? O português já ia do final do século XII, e o francês está na primeira metade do século IX. Pegando carona no fato número 1, nós temos o fato número 2, que é o francês é uma língua indo-europeia. Gente, se a gente pensar, olhar a árvore genealógica dos idiomas, a gente fica maluco. É tanta informação, é tanta coisa, é tão legal ver isso, porque a gente vai vendo de onde as línguas vão se desmembrando, né? Eu vou colocar para vocês aqui na tela, se eu conseguir achar alguma imagem, para mostrar para vocês. O francês é de língua indo-europeia. Dentro desse ramo indo-europeu nós temos o latim, as línguas latinas. E daí derivaram várias outras línguas, né, além do francês. Nas línguas latinas a gente tem o português, o espanhol, né, o castelhano, a gente tem o galego, nós temos também o catalão, a gente tem o romeno, o italiano moderno, entre outras línguas menos faladas. Então você já sabe que além de ser latino, tem um radical mais anterior ainda, que remete à origem dos idiomas, que é o ramo indo-europeu. Então o francês faz parte não só do ramo de línguas latinas, mas também do ramo indo-europeu. O terceiro fato sobre o francês é muito interessante, que é como ele é conhecido, como é assim um apelido do francês, né? Em francês a gente fala que falar francês é falar a língua de Molière, parler la langue de Molière. Os próprios franceses falam isso, né? É comum você ouvir, para não repetir numa frase, falar francês, estudar francês é estudar a língua de Molière, ou alguma coisa na língua de Molière. Por que a gente escolheu Molière? Porque eles falam Molière. Primeiro, quem foi o Molière?
Molière foi um dramaturgo francês muito importante, escreveu muitas peças, a maioria todas comédias, tá? Uma que eu li recentemente é muito bom, é O Doente Imaginário, Le Malade Imaginaire, e escolheram ele. Por quê? Porque na verdade foi uma mania, de um certo momento, associar escritores muito importantes de uma língua para referir-se à língua. Então a gente tem esse exemplo, por exemplo, no espanhol. Né? O espanhol é falar a língua de Cervantes, referência a Miguel de Cervantes, o escritor de Dom Quixote. Falar inglês é falar a língua de Shakespeare, né? Que dispensa apresentações. Falar português é falar a língua de Camões. Então todos esses escritores tiveram uma força muito grande em determinado momento, que eles acabaram sendo associados ao próprio idioma, e no francês ficou o Molière. Então, falar francês é parler la langue de Molière. O quarto fato, a gente vai falar sobre empréstimos linguísticos. Gente, um idioma, ele nunca é fixo, ele está em constante transformação. Se ele for fixo, ficar fixo, é porque na verdade é uma língua morta, as pessoas já não falam mais e ele não está em constante movimento. Os idiomas estão sim sempre em constante movimento. E nesse constante movimento de inserção de palavras novas, deixar palavras e estruturas para trás, muitas vezes a gente empresta palavras de outros idiomas. O português é assim, a gente emprestou muitas palavras de outros idiomas, tá? E o francês também não foge a essa regra. Geralmente esses empréstimos são por causa de guerras, são por causa de invasões, ou são por questões de entretenimento e de cultura difundida, trocas comerciais, entre outras coisas. E estima-se que o francês tem em torno de 25 mil palavras emprestadas de outros idiomas. A maioria, evidentemente, vem do latim, né? São em torno de 14 mil. Então ainda sobram em torno de 11 mil. De quais idiomas o francês mais emprestou palavras? Estima-se que seja a língua inglesa, que o francês tem emprestado em torno de 2.500 palavras do inglês, e em segundo lugar, um pouquinho menos de 2.000 palavras do italiano. Como exemplos de palavras do inglês, a gente tem spleen, cocktail, jazz, ou jazz, como gostam de dizer os franceses, le rock, weekend, parking, camping, etc. O fato número 5 tem a ver com o fato número 4. Agora ao contrário, os empréstimos linguísticos que o francês fez, gente. É muito interessante porque antes do inglês ser língua mundial, a língua de comunicação era o francês, a língua dos estudos de quem era letrado era o francês. Vários países queriam copiar o estilo francês de se vestir, de pensar, de tudo. O Brasil mesmo tem um modelo educacional baseado no francês, um modelo jurídico baseado no francês. Então a França era um holofote, assim, um modelo para o mundo durante bastante tempo. Então era natural que muitas palavras fossem emprestadas para outros idiomas. Vou citar dois aqui, o inglês e o português. Pessoal, na minha pesquisa eu tive dificuldade em achar as porcentagens. No português eu não achei, e para o inglês eu achei assim, fontes variadas que vão de 5 a 30% do idioma inglês baseado em palavras francesas. E lembrando que o inglês é de uma outra linha, né? É das línguas indo-europeias, mas ela não entra nas línguas latinas. Ela é uma língua anglo-saxã. Então, assim, não dá para dizer a porcentagem porque eu não achei nenhuma referência assim mais exata, mais acadêmica. Se você souber, por favor, escreva aqui nos comentários para me dizer, tá? Você vai colaborar muito com esse vídeo. Só para citar alguns exemplos do inglês, todas as palavras do inglês, pelo menos estima-se que todas as palavras do inglês terminadas em T-I-O-N, Tion ou Sion em francês, né? São do francês. Nós temos question, ou question, attention, attention, conversation, conversation, option, option, emotion, emotion. Essas palavras, gente, desculpa o meu sotaque, né, no inglês, então eu não sou fluente em inglês, mas essas palavras que nós imaginamos, né, talvez que o francês tivesse copiado do inglês, na verdade não. Essas palavras são originalmente francesas e o inglês é que fez os empréstimos. Lembrando que
o contato entre ingleses e franceses durante os séculos foi muito grande. Chegou um momento que a língua francesa foi oficial no Reino Unido. Tá? Então, assim, para vocês terem uma noção dessa relação entre os dois idiomas. Então, sim, tem muitas palavras do francês no inglês. E no português a gente tem várias, vou citar algumas também aqui: reprise, garagem, marrom, balé, raquete, abajur, crochê, dossiê, brevet, purê, entre outros. Então a gente está cheio de palavras em francês no português, inclusive é uma das línguas que mais colaborou ao longo dos séculos para a formação do português. Juntamente com o latim, com certeza, né? Muitas palavras do árabe, a gente tem várias palavras do árabe em português, e o inglês hoje é o que mais empresta para o português. Sexto fato do francês: juntamente com o inglês, o francês é a única língua falada, ou seja, francês e inglês são as únicas duas línguas faladas nativamente em todos os continentes do planeta Terra. Ou seja, olha só a influência do francês também, né? Então a gente tem vários países ao redor do globo que falam francês. E ou com o francês como língua, única língua oficial, ou o francês como uma das línguas oficiais, ou o francês como língua de uso, mas não oficial, pela influência da colonização, etc. E além de regiões, pequenas regiões do mundo, de países que falam outros idiomas, mas que o francês está ali preservado, sendo falado pelos seus habitantes. Vou mostrar para vocês aqui uma lista de países, né, que tem como única língua oficial o francês. A gente tem, então, o Benin, a Burkina Faso, a República do Congo, a República Democrática do Congo, que é inclusive o país francófono mais populoso, né? A Costa do Marfim, a própria França, o Gabão, a Guiné, o Mali, Mônaco, Níger, Senegal e Togo. Como uso cooficial, ou seja, ela não é a única língua oficial do país. A gente tem Bélgica, Burundi, Camarões, Canadá, República Centro-Africana, Comores, Djibouti, Guiné Equatorial, Haiti, Luxemburgo, Madagascar, Ruanda, Seychelles, Suíça, Chad e Vanuatu. Países em que o francês não é oficial, mas ela é uma língua corrente no país em alguns setores, ou pela população em determinado ponto do país, ou por questões administrativas, educacionais, etc. A gente tem a Argélia, a Andorra, o Camboja, Dominica, o Laos, o Marrocos, a Mauritânia, Santa Lúcia, Tunísia e Vietnã. E tem outros lugares, pessoal, que não são independentes, mas o francês faz parte parte da população ali. Então, ele também é usado, né? Então a gente tem, por exemplo, o que é muito interessante, a gente tem os casos do estado do Amapá no Brasil, porque o Amapá ele faz fronteira com a Guiana Francesa, né? Então é bem interessante de saber que o Amapá faz parte, né, dessa comunidade francófona. Temos Cabinda, que é uma província, né, uma parte separada de Angola, que também fala. A gente tem o estado do Maine nos Estados Unidos, que faz fronteira com o Canadá francófono. A gente tem uma parte administrativa da Alemanha, que chama Sarre, que também fala. A gente tem um território da Índia também que fala, que é o Pondichéry. A gente tem a Louisiana, que foi parte da América francófona e ainda preserva o idioma lá. E também na província de Gerona, na Espanha, que faz fronteira com a França também. Então olha só quantos países, quantos lugares do mundo ainda falam francês. Sétimo fato: o francês ele é língua oficial em várias instituições e organizações do mundo. O francês, como você pode ver,
É uma língua oficial da ONU, tá? É língua oficial da ONU e de trabalho na ONU, não é a única, tá? Em várias instituições europeias, também no Comitê Olímpico Internacional, se você prestar atenção nas Olimpíadas, agora na próxima não vai ter como porque já é a França, né? 2024 os jogos são em Paris. Mas geralmente eles não abrem, eles não falam uma outra língua. Geralmente é o quê? A língua do país mais o francês, porque o francês é a língua oficial dos Jogos Olímpicos, tá? É também língua de deliberação do Tribunal Penal Internacional, a única língua universal dos serviços postais e a principal língua da União Africana. Ou seja, o francês é também muito importante para relações diplomáticas ao longo do planeta. Oitavo fato. O francês tem palavras que só existem no plural. Também há algumas no português. Separei algumas no francês que só existem no plural. Affre, annale, condoléance, honoraire, funérailles, obsèques, préparatifs e ténèbres. Essas palavras não possuem singular, né? Então, pêsames, honorários, funeral, trevas, essas palavras não possuem singular em francês. Nono fato. Em francês tem algumas palavras que elas mudam de gênero. Quando elas estão no singular, elas têm um gênero, e quando elas estão no plural, elas têm outro gênero. Não é muito, tá, gente? Então não se assustem, tá? Eu conheço 3 palavras. Amour, delícia e orgue. Todas elas masculinas no singular e femininas no plural. Em francês é muito comum ter palavras terminadas em age. Esse é o nosso 10º fato. Então, palavras terminadas em age. A maioria esmagadora das mais de 2.000 palavras terminadas em age em francês são masculinas. Olha aí alguns exemplos. Voyage, abordage, feuillage, sondage e passage. Né? Todas, se você prestar atenção, traduzidas para o português fica agem, né? Viagem, abordagem, folhagem, sondagem, passagem. Então, muitas têm essa correspondência, né? São femininas no português com agem e são masculinas no francês com age. Inclusive a palavra idade, que é âge, né? Se escreve como no inglês, âge, só tem um acentinho. Age é masculina, tá? Mas todas são masculinas? Não. Coloquei 3 exemplos aqui que são femininas. Image, page e plage. Então é l'image, la plage e la page. Então cuidado com essas palavras aí. E são todas então que a gente consegue estabelecer essa comparativa com o português de agem, age? Não. A própria palavra plage já fala isso, né? E que é praia. E page, que é página. Imagem seria imagem. Mas olha só, temos essas palavras héritage, mariage e usage que não são agem em português. Tá? São herança, casamento e uso. Ou seja, a teoria de que todas as palavras em francês que terminam com age tem uma relação com o português no agem, né? A gente traduz para o agem no português. É uma falácia, é uma mentira, isso não existe. Há várias terminações possíveis em português. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 10 fatos sobre a língua francesa. Se você gostou do vídeo, você dá um like aí e pede a parte 2. Escreva aqui nos comentários fatos que você já conhecia, entre esses, sobre o francês. E, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, assista a outros vídeos para que o YouTube reconheça que o canal aqui é importante e, principalmente, me segue lá no Instagram, porque lá tem conteúdo todo dia de graça sobre francês. Fique por aqui. Merci, au revoir!